eu tenho aqui muitos dados para trás de 2013, certo? Aí imagina que o cliente que tem esse database fala assim para você como DBA, olha, eu não quero manter mais nessa base de dados aqui os dados para trás de 2013. Ou seja, se eu precisar, eu vou usar um backup, ou já tenho isso numa base histórica, eu quero que você tire para mim esses dados de dentro da minha base oficial. Então, em tese, o cliente está pedindo aqui para excluir os dados de 2012 e 2011. Se a gente arredondar aqui para, vamos por 100 mil, ele está falando aí de aproximadamente 440, 450 mil linhas que seriam excluídas dessa tabela, ok? Qual que é a forma mais simples de fazer essa exclusão dos dados e que a grande maioria das pessoas fazem e não percebem que podem causar problemas? É um delete puro, puro e simples mesmo. Então, ó, deleta para mim da tabela Sales Order Detail Underline Test, onde a data, create date, né, a data de criação, é menor do que 1 de janeiro de 2013, ou seja, de 2012 para trás. Esse comando aqui satisfaz essa regra que o nosso possível cliente pediu para a gente fazer, de excluir os dados para trás de 2013, beleza? Só que qual que é o ponto aqui? A gente gera geralmente dois possíveis problemas quando a gente faz isso com uma quantidade muito grande de dados. Se nós estivéssemos falando aqui de 100 linhas, 1000 linhas, tranquilo rodar o comando sem problema nenhum. Agora, como nós estamos falando aqui de mais de 100 mil linhas, né? nesse exemplo aqui, quase 450 mil linhas de exclusão, e no dia a dia mesmo, na real, a gente pode estar falando de tabelas com milhões de linhas que serão excluídas, você fazer um delete como esse, puro e simples assim, pode ser um problema muito grande e eu vou te mostrar duas situações que podem acontecer. É que você pode acabar bloqueando parte do objeto que você está utilizando, no caso a tabela aqui, e aí se outros processos, outros comandos tentarem usar essa mesma tabela, eles não vão conseguir. E aí pode causar aquela sensação de lentidão no sistema, porque o processo está bloqueado, esperando alguma transação acabar, no caso, o seu próprio delete. Então essa é uma das preocupações. Uma outra preocupação muito grande que você deve ter é em relação ao log de transações. Geralmente, em um ambiente de produção, você tem backup do log transacional, que é para que, se você perder o banco de dados por algum motivo, você conseguir recuperar ele com a menor quantidade de perda de dados possível. Isso só é possível quando você faz o backup do log. Só que o que é registrado no log? Toda manipulação de dados. Então, insert, update, delete são registrados ali no seu log de transações, tá bom? Então, quando você executa uma transação muito grande, no caso aqui um delete de centenas de milhares de linhas, que é o nosso exemplo aqui, ou pensa num expurgo, né, onde você vai ter que deletar 15 milhões de linhas. O seu log de transação, quanto maior é essa transação, mais tempo dura, mais dados ela altera, quanto maior for, mais ela vai enchendo o seu log de transação. E ele vai explodindo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E isso pode se tornar um grande problema, porque pode acabar seu espaço em disco, porque se você tiver, por exemplo, uma alta disponibilidade configurada, isso pode gerar um log muito grande para você levar para o outro lado e dar problema na sincronização. Então, executar uma transação tão grande, um lote tão grande como esse de uma única vez, pode fazer com que o seu log de transação vá nas alturas, acabe explodindo ali e causando até em alguns cenários um erro chamado log full, né? Transaction log full, que é quando o log ele chega num tamanho que ele não consegue crescer mais, ou porque ele está limitado, ou porque não tem espaço em disco suficiente para ele crescer, e aí o seu banco de dados para de funcionar, porque ele não consegue registrar mais nenhuma manipulação de dados, logo ele não consegue funcionar. Percebe como um simples delete ali pode causar a parada do banco se ele não for pensado?